Atualidade. O Outras Palavras convidou o sociólogo, cientista político e também presidente do Instituto Cultiva, Ruda Rissi, para comentar a invasão do Capitólio, como é chamado o Congresso dos Estados Unidos. Um ataque extremamente violento que causou a morte de pelo menos 4 pessoas. Um fato sem precedentes históricos, ocorrido no último dia 6 de janeiro em Washington. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Os Estados Unidos, vocês sabem, tem uma eleição indireta. Então, nessa eleição indireta, os norte-americanos votam em delegados, deputados, parlamentares, mas delegados, que no Congresso Nacional dos Estados Unidos, em reunião fechada deles, né? Portanto, numa reunião não diretamente com o eleitor, não com uma decisão diretamente com o eleitor, esses parlamentares elegem o presidente seguinte. Só que o sistema é um pouco mais complicado do que isso, porque é o seguinte, aquele partido que fizer o maior número de delegados no Estado, leva o total de delegados para esse Congresso. Ou seja, vamos imaginar que num Estado, numa federação dos Estados Unidos, você tenha 20 delegados. Se um dos partidos conseguir fazer 11, ele leva os 20. Então, acaba muitas vezes que o total de votos para um candidato possa ser maior do que o número de delegados que o outro consegue obter, né? Isso aconteceu na eleição anterior, né, do Trump, contra Hillary Clinton. A Hillary Clinton teve 2 milhões de votos a mais, mas não levou porque tinha menos delegados. Estranho, né? Mas é o jeito dos Estados Unidos. Pois bem, depois que você elege os delegados, tem uma reunião de certificação no Congresso Nacional. O que quer dizer isso? Que é chamado Capitólio nos Estados Unidos. Quer dizer que os parlamentares, eles fazem uma discussão se aquele resultado proclamado, ele é correto, e aí eles certificam. Ao certificar, no momento seguinte, quase 2 semanas depois, aí toma posse o novo presidente. O Trump, vocês sabem, tentou de tudo dizendo que houve fraude e tentou de tudo virar a mesa no tapetão, não conseguiu, entrou com recursos, ele não conseguiu. O que aconteceu, então, no dia dessa reunião no Capitólio, dessa sessão no Capitólio, oficial de certificação? Ele, momentos antes, ele fez uma espécie de discurso público, uma massa gigantesca de pessoas, dizendo basicamente que eles não aceitariam a fraude e que ele sugeria que aquelas pessoas que estavam com ele, que eram o lado da verdade dos Estados Unidos, caminhassem até o Capitólio e ele estaria lá, ele não esteve, aguardando essa massa toda de apoiadores e de ataque ao que ele chama de fraude, para apoiar os deputados, os parlamentares que estariam certificando e que eram do bloco dele. A massa, nesse momento, ficou alucinada, né? Há vídeos mostrando quando ele está falando, aquele jeitão dele meio displicente, com o braço assim e tal, como se ele estivesse na casa dele, e aí ele fala, vamos, e a massa fica enlouquecida. E aí começa a caminhada, a marcha até o Capitólio. O que ocorre nesse momento é uma invasão de vários grupos extremados nos Estados Unidos. Um deles é o QAnon. Só para que vocês tenham uma ideia, uma pesquisa feita em setembro do ano passado nos Estados Unidos revela que mais ou menos 32 milhões de norte-americanos apoiam esse QAnon. Eles acham que o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma espécie
de Estado, como que eu diria, não público, é que eles chamam de Deep State, né, que seria um Estado profundo, né, é uma articulação não visível, né, como se fosse uma espécie de seita, liderada pela família Clinton, juro, eles dizem isso, em especial a Hillary Clinton, que desenvolveria nos Estados Unidos redes promíscuas como uma rede de pedofilia. E então o Trump seria o grande nome dos Estados Unidos para retomar os valores morais e éticos dos Estados Unidos contra essa articulação, que por sua vez abriria caminho para a China dominar os Estados Unidos e o mundo. Vocês veem que é uma loucura total, né? Um fanatismo, mas o problema é que não é só esse grupo. Esse grupo tem 10% de apoio da população norte-americana, 32 milhões. Mas não é somente esse grupo. Existem muitos outros grupos, articulações, sites, como Business Insider ou como Express, quer dizer, que falam que a China está dominando o mundo. Aquela história da vacina vem dos Estados Unidos. Então, o que eu queria dizer é que alguns liberais, principalmente nos Estados, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e pessoas que só analisam a política pelo campo institucional, o que acontece no Congresso, no governo e não na rua, dizem que o Trump fez uma loucura, foi o último suspiro dele e tal, mas ele não fez isso exatamente para retomar o poder, ele fez isso para demonstrar força.